Uma pesquisa Meio Ideia, divulgada hoje, traça cenários de primeiro e segundo turnos para a eleição presidencial. O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro aparecem ali, tecnicamente empatados na primeira fase da disputa. Vamos ver os números, olha lá. Lula, do PT, soma 40,4% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, do PL, 37%. Ronaldo Caiado, do PSD, 6,5%. O empresário Renan Santos, do Missão, e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, têm 3% cada um. O ex-ministro Aldo Rebelo, do DC, soma 0,6%. Votos brancos, nulos e nenhum deles, 1%. Não sabem, 8,5%. Agora a gente vai ver os números da disputa presidencial num eventual segundo turno. O cenário traz mais um empate entre Lula e Flávio Bolsonaro e empate ali dentro da margem de erro. Olha lá. Nesse cenário de segundo turno, Flávio Bolsonaro soma 45,8% das intenções de voto e Lula fica um pouco abaixo, com 45,5%. Votos brancos, nulos e não sabem, 8,7%. Outro cenário coloca Lula e Caiado no segundo turno. Lula fica com 45% e Caiado com 49%. Votos brancos, nulos e não sabem, 16%. Na disputa com Romeu Zema, Lula fica com 44,7% e Zema com 38,7%. Votos brancos, nulos e não sabem, 16,6%. Com Renan Santos, Lula fica com 45% e Renan Santos com 26,4%. Votos brancos, nulos e não sabem, 28,6%. E com Aldo Rebelo, Lula soma 46% e Aldo 22,6%. Votos brancos, nulos e não sabem, 31,4%. A pesquisa Meio Ideia ouviu 1.500 pessoas entre os dias 3 e 7 de abril. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento, claro, está devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral. E para analisar o cenário eleitoral que esses números indicam, a gente vai conversar agora com Silas Schumann, CEO do Instituto Ideia. Seja muito bem-vinda. Que prazer ter você aqui. Muito bom esse time de mulheres. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Bom, já começo te pedindo para você destacar o que você tira de mais relevante desses números que a pesquisa traz. Boa tarde. Muito obrigada, Débora. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, o que a gente vê na pesquisa é realmente um país dividido entre o lulismo ou o petismo e o antilulismo, o antipetismo. A gente vê isso principalmente quando você faz ali todos os cenários de segundo turno em que o eleitor é convidado a decidir entre dois nomes e os dois nomes pontuam de forma bastante importante contra Lula. A gente vê também um eleitor que não está tão engajado ainda na eleição, então ele ainda pode trocar de voto, especialmente ali no campo da direita, onde tem mais nomes colocados e nomes menos conhecidos. O Flávio Bolsonaro, ele pontua muito bem pelo sobrenome Bolsonaro. O eleitor percebeu já que o Jair não vai ser candidato e que Flávio é o seu candidato, então ele migra para ali. Mas Flávio Bolsonaro tampouco é conhecido do público, exceto do eleitor, exceto o seu sobrenome. Então a gente tem Ronaldo Caiado entrando, a gente tem Romeu Zema, que são governadores de estados muito importantes, mas são muito mais conhecidos nos seus respectivos estados. O que me chama muita atenção desse quadro eleitoral de 26, Débora, é que essa eleição pode acabar no primeiro turno, e eu vou explicar por quê. Primeiramente, porque no campo da esquerda, ao contrário de outras eleições, você não tem disputa ali com o presidente Lula. Em outras eleições, a gente tinha, por exemplo, Boulos, mais à esquerda de Lula, Marina, mais ao centro, mas era uma opção. Nessa, você não tem. O eleitor já está decidido ali em votar no presidente Lula, esse eleitor que é mais do campo da esquerda. No campo da direita, o que eu enxergo com essa volatilidade
volatilidade é que, se o eleitor de direita perceber que o presidente Lula pode ganhar no primeiro turno, ele pode migrar para um dos candidatos, abandonar o seu candidato do coração e migrar para quem ele considera que pode vencer. A gente chama isso de antipetismo de chegada. Isso aconteceu com Aécio, né, quando foi para o segundo turno, isso aconteceu com o próprio Bolsonaro em 2018, quando foi para o segundo turno, quando tinha ali uma candidatura do Alckmin que era forte, né? Então, esses movimentos todos também. O fato de ter duas candidaturas que, de alguma forma, repetem 22, não é, por conta do sobrenome Bolsonaro, você pode também ter um aumento ali de brancos e nulos, o que torna, né, na conta os votos válidos também com possibilidade de acabar no primeiro turno. Eu acho que a grande novidade depois da janela partidária do que a gente está vendo nessa pesquisa é essa constatação aí. Desde 1998 a gente não tem uma eleição que acabe em primeiro turno, né? A última foi a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso. Muito bom esse destaque que você faz. Eu vou chamar o Pedro Venceslau aqui, Sila, para se juntar à nossa entrevista. E aí ele vai fazer a pergunta e aí você só confirma para mim se é o famoso voto útil, né? Se é sobre isso que você está falando. Pedro, sua pergunta. Sila, a minha pergunta é sobre um recorte que eu achei interessante da pesquisa, dizendo que 48,6% dos eleitores ouvidos disseram que estão com voto decidido, mas 51,4% disseram que podem mudar o voto. O que isso significa? Esse número de 51,4% que podem mudar o voto, eles podem migrar, tem mais tendência de migrar para uma candidatura do Lula na esquerda ou é um voto mais de direita, antipetista? Olha, isso demonstra, Pedro, que o eleitor ainda não está totalmente engajado na campanha, né? A gente está bem longe de outubro e os candidatos acabaram de ser colocados e nem todos estão confirmados, o que só vai acontecer na convenção, e o eleitor normalmente ele se engaja ali quando a eleição começa, que é lá por agosto. Essa falta de certeza, ela é mais acentuada no campo da direita, justamente porque você tem mais alternativas ali. Eu não enxergo que um eleitor desse campo vá mudar para o outro campo. São eleitorados, especialmente o eleitorado do presidente Lula, ele é bastante firme ali com a sua escolha, até porque ele, como eu disse, não tem muito para onde correr no campo da esquerda ou no campo do centro, né? Na direita, acho que ainda vão poder ter essas mudanças que têm a ver com essa questão também que eu trouxe a respeito do voto útil. Sila, então, só pegando essa novidade que você traz, né, sobre a questão do voto útil, em que momento mais ou menos, eu sei que você tem o histórico, né, em que momento mais ou menos isso começa a aparecer nas pesquisas? Olha, é lá pela reta final, é bem no finalzinho, nos últimos 10 dias, quando justamente esse eleitor antipetista, ele começa a fazer conta ali, né? Então, ele começa a olhar, bom, mas será que o Lula vai ganhar no primeiro turno? Vou já mudar de candidato. Quando vai para um segundo turno, isso acontece bem no final também do primeiro turno, porque ele começa a fazer uma conta de quem ele acha que é o candidato com maior capacidade de vencer Lula no segundo turno. Então, ele faz ali as suas escolhas e ele é muito pressionado a fazer essa escolha, né? Porque ele começa a ser responsabilizado por uma vitória do campo oposto pela sua decisão. A gente viu isso, por exemplo, quando os eleitores abandonaram a Marina e foram para o Aécio, porque se preocuparam, justamente acharam que o Aécio tinha maior condição naquele momento de vencer Lula e, como eu disse, abandonaram Alckmin para ir para Bolsonaro quando entenderam que ele teria mais chances de vencer Haddad em 2018. Pedro. Então, a gente vê que o voto do presidente Lula é mais consolidado, né? 73,4% disseram que vão votar nele e apenas 26,6% podem mudar. Já no caso do Flávio, é o oposto, tem uma grande maioria, 60,4%, dizem que podem mudar o voto. Isso torna mais importante do que nunca para o Flávio consolidar uma aliança que dê a ele mais tempo de TV, ou na sua leitura a TV já não é mais um fator decisivo em eleições como já foi um dia? Olha, é o conjunto da obra, né? A TV continua sendo importante, mas as pessoas assistem TV
fazendo assim. Deve ter gente que está nos assistindo também de olho numa rede social. Então, é o conjunto disso tudo. Tempo de TV é importante ainda, mas não é fundamental, como já foi, visto que você tem outros veículos, outras ferramentas de propaganda. Agora, as alianças são importantes. Então, vamos examinar aqui uma hipótese de Romeu Zema sair da disputa e se tornar vice de Flávio Bolsonaro. Vem ali de um estado que tem muito eleitor. Pode somar? Sim, pode somar. Mas eu entendo que o maior desafio de Flávio é se apresentar, porque ele vai ter o desafio de ter a herança do sobrenome Bolsonaro, que faz com que ele já esteja muito bem posicionado. Por outro lado, ele vai precisar dizer quem ele é, quais são os planos dele, o que ele propõe. Ele já falou, por exemplo, que se vacinou, ao contrário do pai. Essa é, né, uma herança ali que tem do governo Bolsonaro, que é bastante pesada, né? As pessoas, né, não votaram em Jair, especialmente por conta da administração da pandemia. Então, ele vai ter todo um trabalho que a gente chama de apresentação mesmo, de dizer quem ele é, quais são os planos dele, para poder firmar esse voto. Por enquanto, ele tem muito um reconhecimento do nome e uma migração do voto do Jair para ele nesse público bolsonarista ou de direita que entende que Flávio é o nome. Mas era um público também, né, parte desse campo da direita estava na expectativa ali de ter Ratinho Júnior, de ter Eduardo Leite, né, a decisão a respeito de Caiado ela é bastante recente, né, então tem todo um trabalho aí também para o candidato do PSD fazer. Sila, e quais as características, qual é o perfil desse público do meio, esse público pendular, que ora pende para a direita, ora pende para a esquerda? Olha, esse mercado de votos ele está cada vez mais restrito, né? Com a polarização, os eleitores já saem engajados de cara, né? Então tem pouco espaço para convencimento da pessoa passar de um lado para o outro. Mas você tem ali de 3% a 4% do eleitorado, que é um eleitor que já votou em Bolsonaro, como eu falei, se decepcionou por conta da pandemia, votou em Lula em 22 e hoje está decepcionado com Lula, especialmente por conta de custo de vida, endividamento, questões econômicas. E é um público formado principalmente por mulheres, apartidário, não está polarizado de forma alguma, pequenos empreendedores, e eles vivem aqui nas franjas das grandes cidades, das capitais da região sudeste. É aqui que vai acontecer o campo de batalha. Eu estou falando de São Paulo, estou falando de Belo Horizonte, estou falando de Rio de Janeiro. É esse eleitor que é um eleitor que espera resultados concretos do candidato, que vai ter que ser convencido, não é um eleitor de forma alguma ideológico. Pedro, acho que dá tempo de fazer a última pergunta. A gente percebe que praticamente uma vaga no segundo turno é do presidente Lula, que representa a esquerda. E deve haver uma disputa no campo da direita. Você acredita que é possível o Ronaldo Caiado manter uma campanha sem mirar a sua artilharia para o Flávio Bolsonaro? Ele já tem feito algumas críticas pontuais, mas aparentemente eles têm um certo pacto de não agressão. Olha, tem um desafio aí de fato, ele só consegue roubar voto do Flávio Bolsonaro. Portanto, é ali que ele tem que entrar como alternativa, né? Pode ser batendo, como a gente fala, mas também se colocando como alternativa. E eu vou dar aqui alguns exemplos. Eu citei a pandemia, né? Ronaldo Caiado foi um governador que bateu de frente com Flávio Bolsonaro ali durante a pandemia. É médico, ele pode fazer esse diferencial. Ele traz também um resultado muito positivo lá em Goiás com relação à segurança pública, que é outro tema muito importante nessa campanha. Agora, vai depender muito do que vai ser a campanha dele, né? Precisa ter campanha. Eu não tenho dúvida de que Lula e Bolsonaro sairão com campanhas muito estruturadas, com muito apoio e com muito financiamento. Eu não tenho certeza se isso vai acontecer com um candidato como Ronaldo Caiado, por exemplo. Nós conversamos com Sila Schuman, CEO do Instituto Ideia. Muito obrigada, viu, por ir aos estúdios da CNN em São Paulo para conversar com a gente, trazer essas análises e informações. Obrigada, Sila. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a vocês.